Mateus 16, de 21 a 28, diz assim a palavra de Deus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos o que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de passar para vocês esse desafio da noite de hoje. Esse texto, ele está dentro de um contexto, e eu preciso lançar mão aqui desse contexto para que compreendamos o que de fato está escrito aqui, né? Antes desse texto, para que a gente compreenda um pouquinho, tem um evento importantíssimo, onde Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos, né? Faz uma pergunta de quem as pessoas no tempo de Jesus, o que aquelas pessoas estavam dizendo de Jesus Cristo, né? Jesus era o que ou era quem para aquelas pessoas, né? Alguns diziam que Jesus era uma reencarnação de Elias, né? Outros diziam que Jesus era um outro profeta. Então alguns tinham uma definição da pessoa de Jesus que aparece num contexto judaico, aonde uma religião rígida era imposta de fato sobre as pessoas, e Jesus, como um rabino, inclusive, como um mestre, ele confronta todos aqueles ensinamentos, e isso não era muito bem visto pela sociedade de Jesus Cristo. E eu preciso hoje perceber com vocês o que isso não era bem visto, né? As pessoas tinham ideias de quem Jesus era. Aqui não tem ainda a ideia de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Messias. Isso não está claro aqui ainda, tá bom? Jesus parece, nesse período aqui, quase que como alguém que confronta uma estrutura religiosa e faz uma outra proposta, né? E é muito interessante porque diante de algumas respostas, né, o apóstolo Pedro surge no texto que antecede essa leitura e tem aquela declaração tão conhecida de todos nós, né, que essa declaração, se não me engano, está aqui no verso de número 16, deixa eu ver, exatamente, respondeu Simão Pedro, antes daí do verso que nós lemos, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro, diante do questionamento de Jesus, dá essa resposta, Jesus então diz para Pedro assim: olha Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você, não é nem carne nem sangue que revelou isso para você, foi o meu Pai que falou isso para você, né? Foi Deus que te revelou quem eu sou, que eu sou o Cristo, o Messias, o Salvador. Aqui Jesus
abre quem ele é. Ele, em outras ocasiões, ele pede para que a identidade dele não seja de alguma forma declarada. Aqui não, aqui ele se mostra. Ele está com seus discípulos, ele está com os seus, e ele então se revela como aquele que é o Cristo, como aquele que veio salvar a humanidade, como aquele que veio de fato estabelecer uma outra ideia de leitura de mundo, de leitura de relações, e ele é o Filho do Deus vivo. Esse é o Cristo que Pedro revela. E é interessante porque Jesus, logo depois disso, depois dessa revelação, Jesus então diz: olha, então deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que vai acontecer? Eu vou caminhar com vocês para Jerusalém. Lá eu vou ser humilhado. Eu vou passar por um período de sofrimento. Lá eu vou morrer. Mas no terceiro dia eu vou ressurgir. Jesus avisou isso aos discípulos. Mas é tão interessante, porque a humanidade de Pedro grita. E nesse momento, essa humanidade, ela assume um negócio que a gente não gosta muito de falar, que é a personificação do mal, que quer impedir o cumprimento de algo divino, de um propósito maior. E Pedro fala assim: não, isso não vai acontecer com o Senhor. E a gente acha que Jesus talvez até sem educação com seu amigo, chama de Pedro de Satanás, não é isso? E manda Pedro arredar, sair, Mas o que Jesus estava dizendo é que ali naquele momento, Pedro assumira um papel maligno, de impedimento de um propósito de Deus. Pedro estava cheio de boa intenção, gente. Pedro estava lotado de boa intenção. Pedro queria proteger seu amigo. Pedro estava dizendo assim: Jesus só está enganado. O que o senhor veio fazer aqui é outra coisa. Por quê? Porque a expectativa de Pedro e a expectativa dos outros discípulos era que Jesus assumisse o governo político dos judeus. Era isso que eles aguardavam. Eles aguardavam um Messias político, um Messias que livrasse o povo judeu da opressão do Império Romano, injusto, cobrando impostos caros, rejeitando o povo judeu, tratando o povo judeu como marginal. E de repente a expectativa desse Messias, a expectativa desse governante, a coisa muda. Porque Jesus diz assim: deixa eu explicar para vocês, para eu cumprir o meu papel de governante, eu não vou cumprir só politicamente, não é isso o meu papel. Meu papel é outro, porque o meu reino não é desse mundo. E o que eu estou ensinando para vocês é muito diferente do que apenas uma proposta política para um povo. É muito maior do que ser um governante judeu. E é tão interessante aqui para nós, porque diante dessa revelação de que era necessário um sofrimento para que acontecesse alguma outra coisa, para que acontecesse uma vida, nós muitas vezes também não entendemos isso e agimos talvez como Pedro. Não conseguimos enxergar o cumprimento dos desígnios, dos propósitos que Deus tem para nós. Eu preciso fazer aqui um exercício de me perguntar como eu tenho lido, ouvido e me relacionado com aquilo que a Escritura revela para mim. Porque Pedro, quando a palavra de Jesus foi dita, Pedro a interpelou e disse: não será assim. E nós muitas vezes agimos da mesma maneira, de maneira muito especial quando essa palavra nos confronta, quando essa palavra quer mostrar para nós uma outra possibilidade diferente daquela com a qual estamos acostumados, ou aquela na qual fomos criados, recebemos aí dos nossos pais, dos nossos avós, e às vezes não conseguimos ler diferentemente, porque estamos moldados. Nós conseguimos enxergar só dentro daquela viseira que a nossa criação, que o meio que nós vivemos colocou sobre nós.
E o leque não se abre para que a gente enxergue outras possibilidades, né? E isso é uma escravidão. Infelizmente, quando o Evangelho de Jesus é distorcido, muitos de nós vivemos assim, completamente dominados e às vezes manipulados por outras pessoas que também são manipuladas por outros contextos. Só que o Evangelho de Jesus vem propor para nós exatamente a libertação dessas misérias, a libertação dessas alienações. É uma proposta de vida completamente diferente, para que eu possa enxergar diferente. E enxergar uma proposta de um Messias que vem e diz assim: olha, eu vou sofrer e vou morrer, não é muito agradável. Que Deus é esse que vem salvar e vai morrer? Como assim, Jesus? Como assim? E eu pergunto para você hoje, como nós encaramos as dificuldades da nossa vida? De que maneira temos encarado essas dificuldades? Porque a proposta, ela é muito simples. Esse texto, ele tem no verso 21 a 23, que fala sobre essa morte e sobre essa ressurreição, né? Ele prediz isso, e logo depois, do 24 a 28, tem aqui uma proposta para nós. Porque do 24 a 28 ele fala assim: que você quer me seguir? Eu estou caminhando para Jerusalém, eu vou lá sofrer, vou ser humilhado, lá eu vou morrer, lá eu vou ressurgir, mas se você quiser me seguir, aí a proposta é outra. Está lá no verso 24 que ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E eu pergunto: seguimos Jesus? O que é negar a nós mesmos? Que proposta é essa que Jesus está dizendo? Tem um monte de gente que distorce esse texto e fala, por exemplo, que a nossa vida não pode ter prazer, né? A relação da religião com o prazer é uma relação doentia. E aqui eu preciso resgatar isso, porque a proposta de Jesus Cristo é uma proposta de vida, de alegria, de sorriso, de ressuscitar. E eu não vou ter alegria na vida? Como negar a nós mesmos? O que eu devo negar? Como distinguir aquilo que eu tenho que negar e aquilo que eu tenho que vivenciar e me permitir? Nós vivemos num contexto que é infelizmente ruim também, que parece que ser cristão é como se nós recebêssemos uma cartilha nas nossas igrejas que se dizem cristãs, né? Entregam para nós uma listinha e diz assim: olha, isso aqui você pode fazer, na página 2 você não pode fazer, aqui são as proibições que você tem, e aqui são as coisas que são permitidas para você. E normalmente isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Sabe o que isso normalmente reflete? Reflete uma cultura, reflete uma falsa moralidade, ou um moralismo doentio. Gente que vive uma aparência de santidade, de santificação, e que na prática tem uma dificuldade imensa de vivenciar aquilo que ele está propondo para o outro. Vamos falar a verdade? Nós temos sim uma dificuldade imensa de pegar a palavra de Jesus e de praticá-la. Até porque alguns também dizem que esse livro aqui é regra da nossa fé e da nossa prática. E isso é um outro problema, porque se eu trato essa escritura como regra de fé e de prática, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós estamos todos fulminados, porque uma regra precisa ser cegamente obedecida e praticada. E eu preciso ver essa escritura de outra maneira. Eu preciso me relacionar com ela não como regra, mas sim como um padrão, para que eu gradativamente no caminho vá me aferindo a esse padrão, como eu sempre tenho dito. Então, vamos abolir esse negócio que a Bíblia é regra. A Bíblia é padrão, ela é ensinamento para nós, ela mostra para nós como eu, dentro da minha pequenez, dentro da minha dificuldade, inclusive de colocar tudo aquilo que está, para que eu viva aqui em prática, e aí
eu vou mudar também a palavrinha prática e vou ver a Escritura agora como padrão da minha fé, sim, mas não da minha prática, e sim da minha ética. Aquilo que vai dominar sobre o meu comportamento, que vai dominar sobre as minhas escolhas, que vai dominar sobre a minha capacidade de criticar e que vai me ajudar, de forma muito especial, até a me aceitar como pecador, me entender como deve, como aquele que não é capaz de fazer e de imitar todo o comportamento de Jesus. Mas isso também não tira de mim o caminho proposto por Jesus Cristo. E qual que é o caminho proposto aqui por Jesus que nós precisamos de alguma maneira compreender? Primeiro, eu preciso salvar o texto aqui. Quando Pedro, lá no verso 16, fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí Jesus vai falar que sobre essa pedra ele vai edificar o povo dele. Ela é tão finalizada, é só a gente ir para o capítulo 2 da carta de Pedro, onde o próprio Pedro diz que a pedra é Jesus. Ponto. Se eu entendo então que a pedra é Jesus, a edificação da vida, o seguir Jesus, precisa ser estabelecido sobre este fundamento, de que Jesus é a rocha principal na qual eu vou edificar a minha existência. Jesus é a rocha na qual eu tenho que colocar os meus pés para que eu tenha relacionamento com as pessoas. Precisa ser de acordo com Jesus. E é tão interessante, porque olha só, eu tenho aqui essa fala de Pedro, e o texto posterior também me ajuda a compreender esse caminho de Jesus, essa proposta de Jesus de nós o seguirmos. Porque o texto posterior qual é? O texto posterior é o texto da transfiguração, onde Jesus chama alguns discípulos para um monte, lá eles resplandecem, não é isso? E uma voz aparece no meio ali dessa revelação e diz assim: este aqui é o meu filho, a quem vocês devem ouvir. E é tão interessante porque dois momentos essa fala aparece muito enfaticamente. Aqui na transfiguração, e o outro momento onde a fala do Pai aparece é no registro do batismo de Jesus. Vocês lembram disso? Aonde Jesus chega para João Batista, né? João diz assim: olha, eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade de batizar, eu é que deveria ser batizado por vocês. Jesus diz: não, toda justiça tem que se cumprir, se submete ao batismo de João, e no batismo de João uma pomba vem, e uma voz diz a mesma coisa: olha que este é o meu filho. É exatamente a fala de Pedro. Então, o Filho de Deus é revelado no batismo, o Filho de Deus é revelado na transfiguração, e aqui algo muito maior. Por quê? Porque agora eu vou entender toda a lei e todos os profetas da antiga aliança na ótica, no ensinamento, na interpretação, não dos fariseus, não dos escribas, não dos religiosos judaicos, não, mas agora eu vou olhar esses textos e compreendê-los através da vida e do ensino de Jesus. Deus diz assim na transfiguração: ouça, você tem que ouvir a Ele. Então, quando nós temos um convite de Jesus Cristo, no momento onde Ele prediz a sua morte, dizendo: olha, eu vou lá, vou sofrer, vou padecer, vou morrer. E Ele diz assim: é necessário que isso aconteça. Uma outra observação: a morte de Jesus também não foi uma ação política do seu tempo. A morte de Jesus foi uma entrega dele, ponto. E isso tem que estar claro para a gente. Jesus se entregou por amor à humanidade, porque era necessário que essa morte acontecesse. Para quê? Para que a glória da ressurreição se estabelecesse. E Ele faz o mesmo convite para nós. Ele diz assim: quer vir após mim, quer me seguir, você vai negar você mesmo, vai pegar a sua cruz, vai repetir os meus passos. E repetir os passos de Jesus é olhar as Escrituras Sagradas, não
com a dureza, com a inflexibilidade das antigas leis, mas é olhar a Escritura Sagrada no prisma do amor proposto por Jesus Cristo. O amor que acolhe todo mundo, o amor que perdoa todo mundo, o amor que disponibiliza lugar para todo mundo, independente de qualquer coisa. Eu preciso compreender isso. Para seguir a Jesus, eu vou seguir com o coração aberto, pronto para me encontrar com gente de todo jeito, porque era isso que ele fazia. Jesus era um homem que andava com gente completamente excluída do seu tempo. Andava com ladrões, andava com pessoas que se prostituíam, que eram excluídas da sociedade. Andava com cobradores de impostos, que também não eram bem recebidos na sociedade judaica. Essas pessoas caminhavam com Jesus. Jesus andava com mulheres que não tinham nem o direito à voz nas sinagogas. Não tinham direito à voz. E se essas mulheres estavam no seu período menstrual, nem entrar na sinagoga ela poderia. Jesus andava com crianças que eram praticamente propriedade do pai. Se o pai quisesse pagar uma dívida, eu digo sempre isso, com uma mulher e com uma criança, ele fazia isso. Porque a mulher era propriedade do homem e o filho era propriedade do pai, dentro da ótica judaica. É tão interessante porque existem tantas discussões dentro do farisaísmo, né? E eles perdem tanto tempo discutindo leis. Existia, por exemplo, discussões onde, olha só, uma discussão rabínica, né? Os rabinos perdiam tempo discutindo assim: quantos quilômetros, por exemplo, você pode caminhar no sábado? E Jesus era aquele que, no sábado, ele confrontava toda a lei a ponto de fazer barro com uma lama passar no olho de um cego e curar o cego. E os rabinos diziam assim: esse cara está trabalhando no sábado, isso é pecado. Jesus está curando uma pessoa, e os rabinos considerando a ação de Jesus de curar como um pecado. E sabe por que os rabinos estavam perdendo tempo? Discutindo se eles poderiam caminhar, por exemplo, 5 quilômetros no sábado, e aí caminhar 5 quilômetros não é pecado. A partir do sexto é pecado. Aí o outro rabino dizia assim: ó, não, se ele estiver carregando uma sacola, é 5 quilômetros. Mas se ele não estiver carregando uma sacola, ele pode andar 8 quilômetros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso não é o que eu estou inventando, não. São registros históricos de discussões rabínicas. E eu fico perguntando por que Jesus confrontava tanto. E na hora onde ele mostra que o caminho da vida é passar pela morte, e nos convida à vida, repetindo o trajeto dele, passando pela morte, negando, por exemplo, infelizmente, a nossa natureza que ainda é corrompida, e eu preciso lutar contra ela todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nós temos uma natureza que é depravada, e que ela quer o mal, que eu luto contra isso todo dia. Então, quando Jesus disse que eu devo negar a mim mesmo, eu preciso negar essa depravação que eu herdo na pecaminosidade, nas alienações, em desejar o mal para o outro, em desejar o mal para nós mesmos. Você fala: nós mesmos é sim. Quantas vezes você se sabota, você tem culpa de algumas coisas e não acha que é merecedor de algumas coisas, e aí a gente para de estudar, a gente para de fazer as coisas, e eu vou me auto-sabotando, me escravizando, né? E eu preciso negar essa ação, lutar contra ela e compreender que o Evangelho traz para mim libertação, vida, mas eu passo por sofrimento. E qual é a cruz que a gente tem que carregar? Que cruz é essa? Eu preciso compreender que a vida, ela é um movimento de altos e baixos, né? Eu gosto muito
daquele risco do eletrocardiograma, e há pouco tempo eu recebi um videozinho básico aí na internet, né? Passando aí nos WhatsApp da vida, falando exatamente a comparação da linha da vida com a linha da morte. E eu achei tão interessante isso, né? Porque a linha da vida, ela sempre vai continuamente com um pico para cima e para baixo, né? E esses picos eles vão repetindo gradativamente, né? Cotidianamente. E a linha da morte não. A linha da morte é aquela linha sequencial, reta, não é assim? Vazia, não diz nada. Quem está vivo sempre experimenta na vida momentos positivos e negativos, e nós precisamos aprender com os dois momentos. Na Páscoa judaica, os rabinos contemporâneos acrescentam na mesa um ovo, e é exatamente para que a família lembre, olhando para aquela figura, né? Quase que uma elipse ali daquele ovo, né? Que há momentos que ora eu estou na parte superior, ora eu estou na parte inferior, e a vida ela vai fazendo essa circularidade. Eu tenho momentos bons, momentos de vitórias, momentos de conquistas, momentos de alegrias, momentos de festas, momentos de satisfação, momentos de encontros bons, e ora eu tenho momentos de dificuldades, momentos de enfermidades, momentos de desencontros, momentos de rompimentos. Há tempo para todas as coisas. Salomão, na sua sabedoria, já deixou para nós. Ora tem momentos bons, ora momentos ruins, não é isso? Nós, quando na nossa tradição aí cristã, no momento, por exemplo, de uma celebração de um casamento, as promessas de um casamento, elas contemplam todos esses dois momentos, os bons e os ruins. Os gregos falam da tragédia e da comédia, não é verdade? E a comédia é o riso, a comédia é a cara pintada. Só que os gregos têm uma coisa para nos ensinar quando nós olhamos esse caminho de dor proposto por Jesus Cristo. Os gregos, quando eles olham os momentos alegres, eles dizem assim: tomem cuidado, porque nos momentos alegres, para os gregos, os momentos de comédia, normalmente nós não somos tão verdadeiros assim. Os gregos dizem que na comédia nós nos mascaramos. A comparação, e eu vou repetir, já disse isso algumas vezes, né? A comparação aqui da comédia é a comparação de quando nós vamos para uma festa. O que nós fazemos quando vamos para uma festa? Para os momentos alegres, não é verdade? Vamos lá, o que a gente faz? A gente escolhe a melhor roupa, não é assim? A gente passa um bom perfume, não é? O homem vai lá no barbeiro, dá um tapa no pezinho do cabelo, né? Acerta a barba, bota uma roupa bonita, não é verdade? A mulher vai para o cabeleireiro, e aí eu vou me deter aqui, porque são tantas fases aqui, normalmente, que o feminino faz, né? De maquiagens e de tantas coisas, não é assim? Mas todos os dois, tanto o masculino quanto o feminino, meio que nós mascaramos quem somos. No meio de uma festa, se alguém perguntar como você está, jamais, se você estiver ruim, deprimido, sofrendo, você não vai falar para a pessoa, porque ali você não está inteiro. Você está mascarado ali. Você está mostrando para todo mundo que você está jóia demais. E o caminho proposto por Jesus passa muito mais pela tragédia grega do que pela comédia. Sabe por quê? Porque os gregos dizem que na tragédia, aí sim nós somos inteiros. A tragédia é humana. A comédia, ele diz que é falsa, mas a tragédia não. A tragédia é humana. A tragédia na dor, no sofrimento, na morte. Vindo para cá, saindo do prédio onde moro, onde tem um apartamento pastoral no Grajaú, a minha vizinha do 302 acabaram de falecer. SAMU na porta. E ali, naquele momento, todos os vizinhos, do jeito que estavam, não tinha ninguém ali maquiado, não tinha ninguém ali preocupado com o salão,
Não tinha ninguém ali preocupado se a unha estava feita. Não tinha ali ninguém escolhendo a melhor camisa no guarda-roupa para sair, para estar na porta do 302, onde a vizinha faleceu. Estava todo mundo inteiro do jeito que é, para tentar dar um suporte para aquela família que estava sofrendo. E esse é o caminho que Jesus propõe para nós. Porque é no sofrimento que nós somos humanos. É no sofrimento que nós ajudamos uns aos outros. É no sofrimento que Jesus aparece para nós. É no sofrimento que a gente conhece Jesus. Muito mais do que na comédia, na festa, no riso e na alegria. Não que a gente não deva viver o riso. Não que a gente não deva viver as festas da vida. Por favor, vamos vivê-las. Mas vamos estar inteiro lá também. Vamos estar pronto. De maneira integral. Seguir Jesus aqui, eu preciso compreender que eu estou seguindo o Filho do Deus vivo. Aquele que vem mostrar para mim uma nova vida, um novo mundo. Eu preciso compreender que essa vida passa também pelas dificuldades. E que eu, através das dificuldades, eu vou vivenciar transformação. Ressurreição só é possível se eu passar pela morte. Eu só vou ter a alegria do túmulo aberto se um morto for sepultado. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. O olhar nosso cristão para o sofrimento é muito diferente, porque o sofrimento para nós faz parte de um aprendizado, e que nós precisamos sim dar as mãos uns aos outros para que esse sofrimento seja amenizado e para que esse Cristo verdadeiro apareça nessas mãos dadas. Todo tipo de gente, todo tipo de situação. Eu preciso compreender que o caminho que Jesus trilhou é o caminho que Ele propôs para que nós tenhamos. Ele foi para Jerusalém, lá Ele passou por dificuldade, por humilhação, por sofrimento. Ele morreu e ressurgiu. E Ele diz assim: venha após mim. Você vai negar essa depravação que muitas vezes tenta dominar a gente. Você não vai fazer com que na vida aquilo que Pedro fez lá de negar que os desígnios de Jesus se cumprissem, né? Personificando ali com o mal. Não, você vai negar isso e vai permitir que os desígnios de Deus aconteçam, negando a si mesmo, pegando a sua cruz, compreendendo que na vida tem dor, tem sofrimento, mas desfrutando também da vida nova proposta na Páscoa, no túmulo vazio. Existe vida nova. É possível nós utilizarmos o sofrimento como aprendizado. É possível olhar as dificuldades da sociedade e entender que lá onde tem essa dificuldade é para a gente estar lá. É lá que Jesus quer que estejamos. É possível entendermos o Barro Preto, compreendermos a comunidade que a gente está. Hoje estávamos falando disso na escola dominical. Que a evangelização precisa ser feita por qualquer comunidade de fé, considerando as demandas da comunidade na qual a igreja está inserida. Eu preciso compreender isso, ler as necessidades no nosso entorno e tentar responder às demandas que existem na nossa volta, com gente, com vida, entendendo se é difícil. Vamos passar um caminho de sofrimento? Vamos sim, mas nós vamos juntos, de mãos dadas, porque aí a ressurreição vai sendo estabelecida em cada ato. As nossas ações, elas vão refletindo esse Deus que ressurge, esse broto que nasce da morte, essa vida, esse túmulo vazio, que vem de um momento de dor, de caos, de desânimo, de desesperança. E quantas vezes nós estamos passando por momentos de dores, por momentos caóticos, por momentos de desânimos, por momentos de esperança. E quantas vezes nós esquecemos que vida vem depois da morte e ficamos presos, doentes, deprimidos, ansiosos, porque nos agarramos naquele momento de dor. Pois eu quero te convidar para que você solte esse momento de dor, para que você seja povo de esperança, para que você consiga vislumbrar aquilo que está para frente.
para que você não fique preso apenas na dificuldade, mas entenda a dificuldade como um aprendizado, mas compreenda que é possível nós trabalharmos para o estabelecimento de uma vida digna para todo mundo, de uma vida justa para todo mundo, para que todas essas dificuldades que vivemos, elas sejam só temporais, e para que vivamos a Páscoa, a ressurreição. A ressurreição. Meu convite hoje é para que a gente siga Jesus, para que a gente leia as Escrituras, não apenas da forma rabínica, onde a regra é seca e inflexível, mas que a gente veja nas Escrituras o amor acolhedor do Cristo, que perdoa e que dá oportunidade para todo mundo, e que o sofrimento faz parte da vida, e que através dele nós podemos crescer e servir uns aos outros. Deus nos ajude, meus irmãos, que a gente possa caminhar juntos uns com os outros, nós possamos aprender com a dor, que a gente possa sim viver momentos maravilhosos de festas, mas aprendamos com a dor, tenhamos a dor como um instrumento pedagógico de Deus, mas saiamos dela, ajudemos uns aos outros para que a gente possa cuidar de vocês. É assim que a gente vive, uns com os outros, mãos dadas. Aí a gente segue a Jesus, aí a gente vê Jesus, aí a gente conhece esse Jesus que está aqui nas Escrituras Sagradas. Esse é o nosso convite, esse é o convite que ecoa 2000 anos para nós. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, faça o que eu fiz, façamos o que Jesus fez, no nome dele mesmo, na pessoa dele mesmo. Amém. Feche seus olhos aí, abaixe a sua cabeça. Pai, hoje queremos trazer à memória a sua voz no batismo de Jesus e na transfiguração, para olharmos para esse Cristo, para ouvirmos este Cristo, para caminharmos seguindo os passos deste Cristo, para que este Cristo seja conhecido no meio da nossa sociedade. Mas para isso, nós topamos sim trilhar o convite que Jesus fez para nós, que esse Cristo fez para nós. E é um convite de uma vida de batalha, de uma vida de luta, sim, mas é também um convite de uma vida alegre, de uma vida satisfatória, onde nós, dia após dia, temos a esperança de vencermos as dificuldades da vida. É o convite para que percebamos que não estamos sozinhos, Senhor, que existe em torno de nós uma rede de relacionamentos, irmãos e irmãs, aonde quer que estejamos, qualquer lugar que formos, encontraremos ali família, acolhimento, casa. Sejamos família, sejamos acolhimento e sejamos casa para todos aqueles que se acheguem ao nosso redor. E que a vida, como ali na Clara, que o Edson orou por ela, insiste em se estabelecer, que essa vida também, na nossa existência, tenha força também para se estabelecer. Porque nós estamos na mesma condição da Clara, muitas vezes prematuros, incapazes de fazer por nós mesmos aquilo que precisa ser feito, necessitados somos de auxílio de muita gente em torno da gente. Que o Senhor nos dê então vida através desses irmãos e irmãs. Use-nos, Senhor, para que o Senhor seja reconhecido no meio da nossa sociedade e para que o reino do Senhor, de justiça, de paz, de igualdade, de amor, de perdão, seja estabelecido em nós, dentro de nós, na nossa estrutura e através de nós, todas as pessoas ao nosso redor.
que haja Páscoa hoje. Que passemos sim pela morte, mas que a ressurreição seja estabelecida no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Fiquemos de pé, pode ser Deus. Vou pedir para que a gente dê a mão uns aos outros nessa noite.